boa noite. Meu nome é Amanda. Eu sou a primeira prenda-mirim da 11ª Região Tradicionalista. Sejam bem-vindos ao meu mundo de criança e à minha mostra, cujo tema é bonecas e a infância. Na minha pesquisa de campo sobre as bonecas, eu tive uma grande surpresa em saber que a origem delas é tão antiga quanto a história do homem. No início da civilização, elas eram feitas de pedra e não serviam para brincar. Elas tinham quase sempre uma função religiosa e eram usadas por sacerdotes e curandeiros. Mais adiante, as bonecas passaram a serem vistas como brinquedos infantis, que imitam a aparência de uma menina ou mulher. Elas representam o amor, o carinho, enfim, o ato de cuidar dos filhos, porque a boneca é um brinquedo que prepara para a maternidade. Eu percebi na minha pesquisa que, conforme a época, os tipos de bonecas e materiais para a fabricação delas foram mudando. Primeiro, elas eram feitas de sabugo de milho, como essa. Eu achei muito interessante o que a minha tia-avó Glória, de 89 anos, me contou sobre a puata, que eram as bonecas que as meninas filhas dos italianos brincavam. Elas eram feitas de pano ou simplesmente um sabugo envolto em panos. As meninas tinham a obrigação de fazer a puata com os restos de tecidos que sobravam das costuras. Depois vieram as de palha de milho, como essa daqui, e como vocês podem perceber, ela também está representando uma mamãe e uma filhinha. Como a gente pode perceber, então, que a boneca realmente queria imitar uma mamãe. E a boneca de palha de trigo, que aqui, então, ela está trançando o milho, que é a dressa. Depois, elas evoluíram um pouco mais e vieram as de lã, as feitas de meia, as de crochê com rosto de plástico duro e as de porcelana. E assim foram até chegarem as de hoje, que falam, comem e até andam. Ah, e as de tecido eram feitas de tecido e enchimento de palha ou algodão. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de bonecas de pano que eu vou mostrar para vocês. Então, eu trouxe essa bonequinha que, como vocês podem perceber, o rostinho dela ele foi pintado somente de preto e branco. Ou seja, naquela época, que é mais antiga, eles não tinham muita cor para pintar os rostinhos das bonecas. Já essa daqui, ela já tem o rostinho pintado com as cores. Ela também é mais rústica, mas ela já tinha as cores. Essa daqui, ela é bem mais real. Então, a pessoa que fez essa boneca, ela realmente quis imitar o rostinho de uma pessoa de verdade. Nas minhas entrevistas, me chamou a atenção a história de algumas dessas bonecas que eu quero contar para vocês. A dorminhoca é uma delas. Serviam para enfeitar a cama. E as meninas, além de brincar com elas, colocavam o pijama dentro. Essa daqui é da minha mãe. Ela me contou que ganhou da minha avó e guarda até hoje com muito carinho. E olha, ela até colocou o pijaminha dentro. Vocês querem ir dando uma olhadinha enquanto eu vou entregando? Aqui. Essa daqui é da minha mãe. Então, uma em especial que eu gostaria de mostrar para vocês e que me chamou mais atenção pela diversidade cultural dela é essa daqui, que se chama a Baiomi. Foi tão emocionante a entrevista que eu fiz com a Dona Magna que não sai da minha lembrança a sua história. Quando os negros vieram da África para o Brasil como escravos, atravessaram o Oceano Atlântico numa viagem muito difícil, assim como os imigrantes italianos. As crianças choravam assustadas, pois viam a dor e o desespero dos adultos. As mães negras, então, para acalmar suas crianças, rasgavam tiras de panos de suas saias e faziam bonecas para elas brincarem. As abaiomis são pequenas bonecas pretas feitas sem costura alguma, como vocês podem ver, apenas com nós ou tranças. As abaiomis valorizam a cultura africana, pois fazem parte da herança cultural dos negros para o Brasil. Ah, e o tecido negro, ele foi criado como um resgate,
pois não haviam bonecas negras e era de pano cru o tecido das roupas das escravas. A palavra Abayomi significa encontro feliz ou encontro precioso, aquele que traz felicidade e alegria. Quando se dá uma Abayomi para alguém, isso significa que você está dando o que tem de melhor para aquela pessoa. Como na minha mostra, eu escolhi falar sobre as bonecas que tinham uma representação familiar e cultural maior, eu não podia deixar de falar nas bonequinhas de biscoito, que eram feitas pelas mães italianas para presentear as filhas delas na época do Natal. Vocês gostariam de experimentar? São bem gostosas. Vocês gostariam? Ok. E uma curiosidade é que elas eram guardadas no quarto. Então eu encontrei uma relação muito interessante entre a Abayomi, feita com o afeto da mãe negra, e a bonequinha de biscoito, que representa o afeto e o carinho da mãe italiana, que é a minha origem. Então eu cheguei à conclusão de que é muito importante brincar de boneca na infância. Afinal, a boneca é um espelho do nosso ser, literalmente. Uma grande amiga que nos acompanha nos momentos felizes ou tristes, até mesmo na cama, ao dormir. A criança, ela cria uma relação de valor para com as bonecas, o que não acontece com outros brinquedos. E eu vou contar um segredo para vocês. As bonecas, na verdade, para mim, elas não são apenas bonecas, mas sim minhas melhores amigas. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Não tem problema. Ai, mil desculpas. É que elas gostaram de ficar no meu colo. Ai, que bom! Então elas gostaram de ti. Deixa eu guardar aqui. Qual que tu fez? Fez alguma? Eu fiz algumas bonecas, sim. Algumas das minhas entrevistas eu fui ajudando a fazer, principalmente foram os Abayomis, que são um pouco mais fáceis de fazer e que foi com a ajuda da dona Magna, que foi uma das senhoras que eu entrevistei, e aí ela me ensinou a fazer as Abayomis, que é como elas eram feitas, então, pelas mães negras no navio negreiro. Pra mim tá tranquilo, foi muito legal. Gostei. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada. Isso aí. Bom descanso pra vocês. Muito obrigada e para vocês também. Muito obrigado. Durmam bem. Ah, pessoal, eu esqueci de dizer, para vocês verem, hoje em dia não são só os adultos que também têm a cabeça assim. Eu trouxe um mimo para vocês e eu acabei esquecendo. Mil desculpas. Eu trouxe então. Mil desculpas, eu realmente acabei esquecendo. Eu trouxe uma água benta e um chaveirinho, que são da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que tem uma gruta na minha cidade, Veranópolis, que aí é de Nossa Senhora de Lourdes. Então eu também trouxe uma maçãzinha, que Veranópolis também é conhecida como berço nacional da maçã, uma bonequinha, e porque o tema da mostra era as bonecas, e eu trouxe essa bonequinha de palha realmente porque, como ela é dos imigrantes italianos, e a minha cidade e a minha região foram colonizadas principalmente pelos imigrantes italianos, eu trouxe uma bonequinha de palha. E a Abayomi, que, como eu disse, quando a gente dá uma Abayomi para alguém, a gente está dando o que a gente tem de melhor. E hoje eu realmente quero dar o que eu tenho de melhor para vocês. E a gente agradece. A gente agradece. Muito obrigada. Eu posso entregar para vocês? Ou posso? Então tá. Eu peço mil desculpas de novo, porque eu realmente acabei esquecendo. Mil desculpas de verdade. Aqui. Muito obrigado. Imagina. Aqui. Vai adorar. Ai, que bom. Peraí, pro senhor também. Vai levar pra mim. Ah, tá bom então. Tudo bem então. Imagina. Mil desculpas de novo, eu acabei esquecendo. Muito obrigada.